Oi gente, tudo bem? Bem-vindos a esse vídeo de decoração de bolo aqui no Mundo Doce da Mari. Hoje eu trago para vocês um bolo no tema BTS, que é uma banda coreana, se eu não estou muito enganada. Esse bolo é de pasta americana, de 2 andares, eu espero muito que vocês gostem. Bom, se você ainda não é inscrito aqui no canal, não se esquece de se inscrever, deixar o seu like e ativar o sininho de notificações para não perder nada. Eu comecei limpando a minha mesa com álcool, isso é muito importante, porque a gente vai fazer todo o trabalhado do nosso bolo vai ser feito em cima dessa mesa, então tá bem limpinha. Eu derreti 1 kg de chocolate fracionado, ou melhor, cobertura fracionada, e acrescentei uma caixinha de creme de leite. A receita original é a seguinte: 500 gramas de chocolate para 100 gramas de creme de leite. Como eu precisava de mais, né? Eu sabia que ia precisar de mais. Eu já derreti 1 kg de chocolate e acrescentei 200 gramas de creme de leite, ou seja, uma caixinha. É legal o chocolate estar mais para morno do que para quente, para sua ganache já iniciar mais cremosinha, tá? Ela mais pastosinha assim é mais fácil de aplicar no bolo. E o meu bolo vai ser o seguinte, um bolo de 2 andares. O primeiro bolo 20 centímetros de diâmetro por 10 de altura e o segundo bolo 15 centímetros de diâmetro por 10 de altura. No final, a gente vai ter aí um bolo que vai me servir 40 fatias, tá? 25 embaixo e 15 em cima. Então, eu começo a fazer a blindagem no nosso bolo. A blindagem ela é muito importante quando a gente faz o trabalho de pasta americana, porque vai impedir, vai blindar, vai literalmente blindar o seu bolo, vai evitar que o recheio vaze. Isso aí é um bolo normal, gente. Eu molhei ele normalmente. Eu recheei com recheio de doce de leite com ameixa, também normalmente. Então a blindagem vai evitar que o meu recheio vaze, que o meu bolo fique torto, porque pensa comigo, a pasta americana ela é bem mais pesada que o chantilly. Então, se o bolo não tiver com uma boa blindagem, quando a gente colocar a pasta americana em cima do chantilly, ou melhor, a pasta americana em cima do bolo, o bolo pode ficar torto, pode ficar abaulado com as camadas de recheio sobrepondo assim, sabe, aparecendo. Então, é muito importante fazer a blindagem. Então eu comecei, fiz a primeira camada de blindagem, né? Passei a primeira camada de ganache, esperei dar uma secadinha, secou bem rápido porque o meu bolo está gelado. Quando eu faço a blindagem do o meu bolo pode estar gelado, não tem problema nenhum. Quando eu vou cobrir o meu bolo com a pasta americana, aí o meu bolo já precisa estar em temperatura ambiente. Então, em tempo de calor, eu faço a blindagem do meu bolo de 1 a 2 horas antes de fazer a cobertura dele, tá? Antes de botar a pasta americana. Então, depois que eu apliquei a minha ganache, eu vou alisando o meu bolo. A ganache vai endurecendo, né? Porque meu bolo tá gelado. E eu vou alisando, retirando os excessos e acertando o meu bolo. Essa espátula de ferro, né, metal, ela é muito boa para fazer esse tipo de coisa, porque ela consegue ir raspando bem essa ganache. Aí você olha onde tem algum buraquinho, onde precisa preencher. Ah, em cima, nesse caso aí, ó, em cima tava faltando um pouco de ganache, tava com bastante buraquinho. Então eu acrescentei mais ganache e fui passando a minha espátula, retirando o excesso e depois alisando, tá bom? E aí é legal também a gente acertar as esquinas do nosso bolo aí já na ganache, tá? Porque aí fica mais fácil de fazer as esquinas do bolo. E é isso, é só ir alisando. Gente, não se esqueça de passar lá no nosso canal secundário, Cantinho da Mari. E não se esqueça também que se você quer comprar uma máquina de cartão, ainda não sabe qual comprar, aqui embaixo no box de informações, eu vou deixar para vocês um link no qual você vai clicar e vai comprar a sua máquina de cartão por menos de R$ 70, tá? Esse valor é fixo, não paga mensalidade e eu tenho certeza que vai abrir bastante portas aí para vocês, tá? Uma máquina de cartão é muito importante. Então fiz a minha blindagem, deixei meu bolo bem retinho, cobri os buraquinhos e agora eu vou pro próximo bolo. Então esse próximo bolo é um bolo de 15 centímetros de diâmetro por 10 de altura, serve aí uma média de 15 fatias. Então o de baixo vai me servir 25 fatias e o de cima 15. Então eu pego um disco de isopor, aqueles discos de pizza, você encontra em loja de confeitaria mesmo, e eu vou cortar do mesmo tamanho que o meu bolo.
tá? De 15 centímetros. Esse disco, ele vai fazer a sustentação do bolo. Então, eu faço um furinho no meio para que entre o caninho de sustentação e eu vou colocar ele embaixo do meu bolo. Eu vou blindar o meu bolo já com esse disco de isopor em cima dele, embaixo dele, tá bom? Porque aí fica mais prático. E ajuda também até na hora de retirar o, o bolo daí de cima, né? Então eu vou blindar ele em cima da bailarina mesmo. Se você quiser, você pode blindar em cima de uma tábua. Mas essa minha bailarina, ela é muito facinha de limpar, né? Porque é vidro, então é mais tranquilo. Eu peguei a minha ganache que sobrou lá do primeiro bolo, né? Que eu fiz 1 quilo, então dá pra cobrir os 2 bolos. E eu botei ela 10 segundos no micro-ondas, mexi um pouquinho, coloquei mais 5 segundos e pronto, voltou a textura. Gente, a ganache, ela é muito sensível. Então, se você colocar ela muito tempo, 30 segundos, por exemplo, ela vai queimar. Vai ficar toda talhada, vai ficar feia. Então tem que ter muito cuidado com isso, tá bom? Coloca aí 10 segundos, às vezes só 5 segundos, dependendo de como você queira. Eu queria que ela continuasse pastosa, então eu coloquei só mais 10 segundos. Ainda não estava bom, então eu coloquei mais 5 segundos. Bom, vamos começar a cobrir o nosso bolo. Eu estou utilizando essa pasta americana da Arcolo. Você pode usar a pasta americana da sua preferência ou até mesmo usar a pasta americana feita em casa. Eu não faço, tá? Porque eu gosto de praticidade. Então eu não faço pasta americana em casa de jeito nenhum. Deus me livre ficar fazendo pasta, gente. Não tem problema nenhum com quem gosta de fazer, mas eu gosto de praticidade. Eu não tenho tempo para fazer pasta em casa, não. Para mim não dá. Então eu vou sovar bem a minha pasta americana, passar bastante calor, porque quanto mais a gente sova, mais calor a gente passa e mais macia ela fica. Quando você está começando a trabalhar com pasta americana, pode ser que você sinta muita dificuldade em trabalhar, gente. Mas depois, com o tempo, sovar a pasta nem é tão difícil assim. Abrir pasta nem é tão difícil assim, tá bom? Com o tempo vai melhorando. Eu estou utilizando esse rolo ele é muito bom. Eu acho que ele é de melanina ou de polipropileno, alguma coisa do tipo assim, tá? Vende em loja de confeitaria. Custou caro, se eu não me engano, custou em R$ 50 esse rolo. Mas foi um dos melhores investimentos, porque como ele é pesado e ele gira, ele não marca a pasta americana e eu também não preciso. Eu não preciso fazer muita força, porque ele já é pesado, tá bom? Então, abrir a minha pasta americana, é legal tentar abrir a pasta americana redondinha, tá? Facilita o nosso trabalho. Se você não conseguir, com o tempo você consegue, mas se você não conseguir, não tem problema, tá? A minha pasta americana, gente, eu coloquei ela em cima. Eu já mostrei isso várias vezes aqui no canal, por isso que hoje tá passando mais rapidinho. Inclusive tem um vídeo aqui que é para quem quer aprender, assim, com todos os detalhes, para quem quer aprender, para quem nunca trabalhou com pasta americana. Eu vou deixar ele aqui no box de informações para vocês. Um vídeo onde eu ensino muito detalhadamente, assim, uma aula incrível para quem quer aprender a trabalhar com pasta americana, tá bom? Eu vou deixar aqui no box de informações o link para vocês. Então, geralmente eu passo a mão molhada no bolo, sabe, na ganache, para a pasta poder grudar. Só que a minha pasta estava bem macia. Aí eu coloquei sem passar a mão, sabe, molhada. Mas se você quiser passar, você pode. Só para a pasta poder grudar melhor. Vocês podem ver que grudou direitinho, nem fez bolha. É porque minha pasta eu sovei bastante e ela estava um pouco úmida por conta do tempo também, tá bom? Então agora a gente já botei a minha pasta americana no meu bolo, né? Já moldei direitinho, depositei ela ali e tal. Eu vou dando um pré-alisamento. Depois eu pego esse meu marcador quadradinho e eu marco bem a base do nosso bolo aí, para ficar bem certinho e ficar mais fácil de cortar. E eu marco bem que é para nossa pasta não encolher, tá bom? Aí eu faço bem marcadinho para a pasta não encolher. Agora eu tô fazendo aí, o que eu tô fazendo aí são as quinas do meu bolo. Eu vou fazendo as quinas, pego esse alisador verde que está na lateral, ele fica praticamente parado e o roxo vai de encontro a ele e isso vai formando as quinas. Também nesse vídeo que eu falei para vocês, eu mostro bem direitinho e com bastante detalhe como é que eu faço as quinas, tá? Hoje em dia, gente, quina tá muito em alta, tanto em bolo de chantilly quanto em bolo de pasta americana, né? Quando as pessoas veem um bolo de pasta americana com uma quina bem feitinha, é sempre muito elogiado. Então é importante a gente aprender a fazer as quinas, tá? Então assiste lá o vídeo onde eu ensino a fazer quina, tudo direitinho,
a cobrir o bolo, que vai ser muito bom. Eu não estava achando o meu bisturi, então eu peguei uma faquinha bem amoladinha e fui cortando aí para retirar o excesso da minha pasta, tá? Feito isso, agora a gente vai passar para a segunda parte do nosso bolo. A gente alisa bastante, porque como a gente colocou a mão, acaba ficando com algumas marquinhas. E depois que você tira também o excesso, fica mais fácil de alisar, né? Então, depois de ganachear e de cobrir o nosso bolo, a gente vai para a parte da estruturação. Então, eu tenho aí, isso aí, gente, é um pega-balão. Pega-balão é aquele caninho que a gente usa para prender os balões, tá? Eu comprei do mais grosso, porque não achei na loja de... A única loja de confeitaria que está aberta aqui na minha região, sem fila e sem tumulto, não tinha o caninho de sustentação. Então, eu comprei um pega-balão bem grosso, higienizei com álcool, tá? E é ele que eu vou usar. Eu nunca havia usado esse pega-balão, foi a primeira vez, mas já tinha visto algumas pessoas usando, tá? Então foi a primeira vez que eu usei, mas eu já tinha referência de que dava certo. Então o processo de estruturação é o mesmo do processo de estruturação do caninho, tá? Do suporte, que é o seguinte: você vai colocar um no meio, que vai impedir do bolo de cima correr para um lado e para o outro, e eu vou colocar mais 4 caninhos embaixo. Esses caninhos eles vão ficar bem embaixo do isopor que a gente colocou no bolo de cima. Então é como se fosse um banquinho. Ele vai receber esses 4 caninhos, o caninho do meio vai impedir do bolo correr para um lado e para o outro. E os caninhos de baixo, os 4 caninhos de baixo, vai receber esse bolo de cima e vai sustentar, como se fosse um pilar, tá? Vai sustentar o bolo de cima, como se fosse, na verdade, 4 pilares sustentando a laje. A laje é o isopor, tá bom? Que tá com uma casa em cima, que é o bolo. Eu acho que assim vocês conseguem entender. Gente, essa estruturação é muito importante. Gente, muito importante mesmo. Tem que ser feito. Você pode fazer sem um banquinho, mas você tem que fazer com alguma coisa, tá? E tem que ser assim, ó. Se você for usar um pega-balão, que foi esse o caso, esse pega-balão, ele tem a mesma densidade. Eu percebi isso, porque eu tinha um único caninho aqui, daquele de sustentação de bolo, e ele tem a mesma densidade, é bem grosso, tá? Então vale a pena a gente usar e sai bem mais em conta do que o caninho. Eu gostei bastante de usar, até comprei um outro pacote, tá? E rende bastante porque ele é maior que o caninho também. Eu usei só um caninho e meio desse para fazer. Vamos para a parte do acabamento, pessoal. Eu utilizei aí um pouco de corante lilás, roxo e rosa da Fab, tá bom? E agora a gente vai para o acabamento. Esse bolo, gente, eu não conheço a banda, tá? E o que eu fiz? A cliente, ela me mandou o modelo. O modelo não saiu da minha cabeça, foi inspiração enviada pela cliente, então eu fiz do jeitinho que ela me pediu. Nessa primeira parte, eu peguei essa pasta lilás, abri ela ao comprido e fiz uma marcação com esse marcador que é como se fosse tijolinhos, mas não é tijolinhos. Como eu não tenho de tijolinho, eu usei esse mesmo, tá bom? E agora eu tô passando um pouquinho de água, aonde eu vou colar essa tira que representa aí como se fossem os tijolinhos, tá? Essa tira, ela arrebentou porque eu marquei muito profundo e ela arrebentou, mas como ela é bem quadradinha, eu consegui simplesmente encaixar onde tinha arrebentado, deu super certo, tá? Só encaixar com bastante carinho e fui colando essa tira aí que imita aí como se fossem uns tijolinhos no meu bolo. E é um detalhe bem bonito, eu gostei bastante dessa marcação, ainda não tinha usado. E eu gostei muito, tá? Gostei, achei que valeu super a pena. Esse tipo de marcador, gente, ele custa bem baratinho, então vale a pena a gente ter de vários diferentes, tá? Na base eu coloquei só uma fitinha lilás, assim como estava no bolo, mas assim, totalmente opcional. Se não quisesse colocar a fitinha, não precisava, porque o bolo estava com um acabamento bacana, tá? Um recorte bacana no acabamento. Mas aí eu segui, né, e fiz a listrinha lilás, coloquei a tirinha lilás, né, para fazer o acabamento. Totalmente opcional, pessoal. Se você quiser colocar ela em zigue-zague também, você pode fazer de várias formas diferentes, tá? Até mesmo se eu quisesse colocar esse tipo de tijolinho também embaixo, poderia, mas só que eu tô seguindo aí, no caso, o modelo do bolo, tá bom? Agora, a gente vai fazer o topo do nosso bolo. Esse topo, lembrando que ele poderia ser feito de bolo, tá bom? Só que assim, do jeito que eu tô fazendo, ele é muito mais prático.
eu peguei uma bola de isopor de 8 centímetros. O meu bolo lá de cima, ele é de 15, tá? E a bola de isopor é de 8 centímetros. E eu cortei ela ao meio, porque não tinha a esfera já pronta. Alguns tamanhos, em algumas lojas, a gente consegue encontrar a meia esfera, né? Só que eu não tinha. Então, eu peguei a bola de isopor, o tamanho que eu queria, cortei ao meio e envolvi ela no plástico filme. Depois, se você quiser, você pode fazer o que eu fiz, que depois eu cortei esse excesso de plástico filme que ficou embaixo. E agora a gente vai fazer um dos personagens lá da gravadora da banda. Eu acho que é isso, gente, porque eu realmente não sei, só tô falando o que a cliente me falou. E ele é como se fosse um fantasma. Metade dele tá viva e a outra metade tá morta. E isso foi o que eu consegui entender, tá, pessoal? Me desculpem aí os fãs se eu estiver falando alguma coisa errada, mas eu acho que é isso. Então, é como se ele fosse um fantasminha. E ele tem um cocoroquinho, assim, sabe? Uma coxinha bem em cima, assim, um pingalinho, assim, em cima da cabeça. Então, eu peguei, fiz esse altinho aí com a pasta americana, essa coxinha, e colei com água na minha bola de isopor. E agora eu vou cobrir. Metade da minha bola de isopor eu estou cobrindo com a pasta americana branca. Eu cortei fininha, tá? E eu estou cobrindo com a pasta americana branca. Olha aí como que fica, quase que como se fosse uma meia coxinha, né? Então eu cobri essa primeira parte com a pasta americana branca. A segunda parte é cinza, o segundo lado dele é cinza. E aí eu peguei um pouquinho da pasta americana que sobrou, coloquei umas gotinhas de corante preto, eu fui olhando na foto para ver o tom do cinza, né, que eu queria, e eu fui colocando um pouco mais de corante preto. Na verdade, a Camila estava olhando a foto e ela falava: mãe, é um pouco mais cinza. Mãe, é mais cinza, bota assim, bota assado. Ela que foi me ajudando aí, porque não dá para filmar, olhar foto e fazer o bolo ao mesmo tempo. Também não dá para ficar colocando a mão no celular. Então, ela que tá manobrando aí o celular para mim, tá? Colocando para gravar e tudo mais. E agora a gente vai para a segunda parte. Então, fiz a primeira parte branca e agora a segunda parte é cinza. Eu virei ali o bonequinho para ficar um pouco mais fácil para mim e vou aplicando aí, tentando juntar os dois lados, tá? Para não ficar uma separação entre os lados. Gente, não é difícil de fazer. Foi bem bacana de fazer esse topinho aí, foi bem legal. E eu achei que, como ele era simples, né? Porque assim, eu não sou profissional para fazer bonecos, essas coisas assim, não é meu forte, né? Eu não sou formada exatamente nisso. Mas como isso era bem simples, eu aceitei o desafio e achei que deu super certo. Retirei o excesso de pasta, joguei para baixo ali um pouquinho que sobrou e agora a gente vai colocar o olho, os olhos, né? E a boca no nosso bichinho aí, que eu acho que é um fantasminha, tá? Talvez um fantasma de um lado bom, um lado ruim, eu não sei, gente. Quem souber o que é esse bichinho aí, conta aqui pra mim, por favor. Fiz uma marcação aí no centro, tá? Porque o bichinho lá parece que tem uma parte mais profunda entre os dois lados. Eu fiz uma marcação. Agora eu vou tingir um pouco de pasta americana de preto pra gente poder fazer os olhos e a boca, tá? E aí é só colocar o corante preto em gel, gente. Lembrando que sempre que a gente vai tingir a pasta americana, o corante é sempre em gel, gente. Isso é muito importante, tá? Tem que atentar com relação ao tipo de corante. E para pasta americana tem que ser em gel. Para chocolate tem que ser corante próprio para chocolate. É muito importante esse tipo de informação que a gente tem que ter, tá bom? Então vamos lá. Um lado dele, o lado cinza, o olho dele é um X. E o lado branco é uma bolinha, tá? Um círculo. Então, eu fiz com um cortador de letra O, tá? Peguei um cortador de letra O e fiz ali o olho, que é um círculo, né? Bem simples. Agora, eu cortei duas tirinhas da mesma espessura e fiz o X para colocar do outro lado, né? Então, assim, gente, é uma modelagem bem simples de fazer, né? Não é difícil, não. Dá para fazer, qualquer um consegue fazer isso aí. E aí, minha filha falou: mãe, falta a boca. No bolo inspiração, não tinha boca, tá? No modelo que a cliente me enviou, não tinha boca. Mas o bichinho, ele tem boca. Aí minha filha falou: mãe, falta a boca. Mãe, já que você colocou o bengalinha aí em cima, coloca a boca também. Aí eu peguei e fiz a boca, tá bom, pessoal? Colei a boca e falei, realmente achei que ficou mais completo desse jeito com a boca, né? Do que só com os olhos. E coloquei aí em cima do meu bolo. Para colocar em cima do bolo, o que que eu fiz? Eu passei um pouquinho de água para poder colar, né, ele aí. E aí eu peguei dois palitinhos de dente
e coloquei aí em cima. E avisei a minha cliente, tá? A minha cliente, assim que eu mandei o bolo para ela, eu já mandei avisando, ó, cliente, aí no assim, assim, assado tem um palitinho de dente, no meio do bolo tem um canudo de sustentação, já expliquei tudo isso para minha cliente. Pessoal, então seguindo o modelo inspiração, eu fui pintar com um pincel o bolo de baixo. É legal a gente ter em casa esses pincéis de maquiagem bem fofos, tá? Que a gente usa só para confeitaria mesmo. Esse daí não era tão fofo quanto eu queria, mas eu lembrei que na minha bolsinha tinha outro. Minha bolsinha de confeitaria, tá, gente? Não é minha bolsinha de maquiagem, não. Então eu tô pintando meu pincel. Ele assim, pintando meu pincel é ótimo. Pintando o meu bolo. Veja bem, ele é todo mesclado. São várias cores. Então eu usei lilás, ultravioleta, rosa seco e qual foi o outro? Brilho rosa, da Fab, tudo da Fab. E eu peguei meu pincel e eu fui pintando o meu bolo. E umas partes mais escuras no lilás, outras partes mais escuras com rosa. E fui passando, gente, é só ir pintando. Aí é legal a gente ter um pincel mais fofo, tá? Para poder fazer isso, fica mais legal. E fui pintando um pouquinho de rosa, um pouquinho de lilás, um pouquinho de roxo. E foi dando certo, tá bom? Se você chegou até aqui, mas ainda não se inscreveu aqui no canal, não se esquece de se inscrever, deixar o seu like e ativar o sininho de notificações para não perder nada. Esse vídeo está bem completo, eu mostrei tudinho para vocês e eu espero muito que vocês gostem. Então já vai deixando o joinha para fortalecer aqui o canal, tá bom? Fui pintando tudo, fui pintando todo ele. Ah, olha só o que eu fiz. Eu fui pintando ele do meio para cima. Embaixo eu fui deixando mais branquinho. E no centro do bolo também eu mantive ele mais branquinho, porque nós vamos colocar um detalhe no centro do bolo. Então, se a gente pintasse todo ele, o detalhe não ia aparecer muito, vocês vão ver já já. Então, eu fui pintando aí com o meu pincel, peguei um pincel mais fofinho e fui pintando, gente, fui misturando as cores, tá? Um pouco de lilás, ultravioleta, rosa seco e brilho rosa da Fab, tá bom? E fui fazendo esse mescladinho aí em todo o meu bolo, que eu achei que ficou bem legal, tá? Gostei bastante, deu um efeito muito bonito. Depois que eu pintei meu bolo, eu fui fazer um detalhe que ficava na frente do bolo, lá no bolo Inspiração, que é o símbolo da banda, né? Se eu não me engano é isso. Então eu cortei um quadrado e fui desenhando. Só, gente, que depois eu vi que não era formato de quadrado, tá? A técnica é exatamente essa, mas não é um quadrado, é um retângulo, tá? Então depois eu fui e recortei outra e readaptei e fiz de novo. Só que eu vou mostrar pra vocês aí eu fazendo, porque eu filmei essa parte, tá? Só que depois eu cortei e eu fiz de uma forma mais retangular. Cortei até a mão livre mesmo, tá? E fiz mais retangular. Então como é que é essa parte aí? Eu peguei os mesmos pós que eu usei lá para fazer no bolo e eu fui fazendo um degradê. Primeiro eu comecei com o roxo mais escuro, passei para o lilás. E depois eu fui do rosa claro para o rosa escuro, usando o mesmo pincel e misturando mesmo as cores, tá? E não foi esse símbolo aí que eu usei outro, mas eu fiz da mesma forma, só mudei de quadrado para redondo. Então vocês viram, comecei pincelando com ultravioleta, depois eu passei para o lilás, depois eu passei para o rosa seco e lá na outra pontinha de baixo eu vim com o brilho rosa, que ele é bem forte, tá? E fui meio que mesclando as cores para a gente poder colar lá no bolo e fazer o símbolo da banda, tá? Então eu até cheguei a colar esse daí, mas depois a gente olhou melhor e falou, não, não é quadrado, é retangular. E aí eu refiz, mas do mesmo jeitinho, só que eu fiz retangular, tá bom? E apliquei lá no bolo, colei com água mesmo. Era levinho, então deu pra colar com água mesmo, ó. Colei aí, depois eu troquei. Agora a gente vai fazer as letras, do nome da banda e do nome da aniversariante, assim como tá no modelo inspiração. Eu utilizei esse molde de silicone, tá? Que eu comprei no AliExpress, mas vende em loja de confeitaria. E você pode usar a letra que você quiser, a letra que você tiver em casa, tá bom? Pode ser do jeitinho que você tiver, não se prende muito a isso, não. Se você não tiver uma igual a essa, pode ser diferente, que não tem problema. Até porque a minha não era exatamente igual ao modelo do bolo e que a cliente me enviou e deu certo, entendeu? O importante é a gente ficar bonito, né? A gente ler e entender o que está escrito, tá bom? Então eu fiz aí a palavra BTS e depois eu fiz o nome da cliente, da aniversariante, que é Vitória. Esse bolo foi para uma festa de 15 anos, tá bom?
seria uma festa, pelo que a cliente me falou, né? Seria uma festa e acabou virando um bolinho, mas eles queriam um bolinho mais bonitinho, então eles me encomendaram esse bolo. Gente, esse é o resultado final. Esses bonequinhos que eu colei na frente, eles são de topper, só que eles são 3D, tá? E aí eu colei com água mesmo. Eles são 3D, passei água na parte de trás, tá? E colei e pronto, tá? Eu não consegui, você pode fazer ele tipo aquele que eu fiz dos heróis de pijamas, com papel de arroz. Você pode fazer daquele jeito também, mas eu não consegui encontrar papel de arroz aqui. Esse é o resultado final do bolo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esqueça de dar um joinha e se inscrever aqui no canal se ainda não é inscrito. Se você ainda não segue a gente no Instagram, é @Mundo Doce da Mari. E se não participa do grupo e da página do Face, Mundo Doce da Mari também. Não esquece de passar no nosso canal secundário, Cantinho da Mari, que eu mostrei como foi o meu dia no dia que eu confeitei esse bolo aí. Eu acho que vocês, como que são confeiteiros, vão gostar de assistir aí uma rotina de uma outra confeiteira. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Um beijão para todos e até um próximo vídeo. Tchau!